Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Nós estamos nesse propósito que foi nos dado pelo Espírito Santo. Ele trouxe essa orientação de realizarmos um propósito de crescer espiritualmente a partir dos estudos e da meditação no livro dos Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. Então, o livro de Salmos ele é uma reunião de 150 textos que são louvores do povo de Israel. Cada salmo foi escrito por um autor diferente. Muitos salmos foram escritos pelo rei Davi. Muitos salmos foram escritos pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré, por exemplo, escreveram os salmos 42 até o salmo 49. E eles também escreveram o salmo 84 e escreveram mais alguns salmos. Moisés escreveu o Salmo 90, Asaf escreveu o Salmo 73 até o Salmo 77, e ele também escreveu o Salmo 50. Asaf era o líder de louvor na época do rei Davi. Ele era o responsável pela adoração no templo, juntamente com os filhos de Coré. Os filhos de Coré eram responsáveis por uma ala de louvores, e Asaf e a família dele eram responsáveis pela adoração de uma outra ala. Eram dois grupos de adoração a Deus. E cada salmo, a pessoa que escreveu o salmo, quando escreveu, estava fazendo uma oração, compartilhando o momento pessoal que estava passando com Deus, ou escreveu um louvor. Então, nós temos salmos, por exemplo, em que o rei Davi escreveu o Salmo 6, em que ele fala assim: Todos os dias eu inundo a minha cama com as minhas lágrimas. Então me responde, ó Deus. Ele estava falando de um momento difícil da vida dele. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 6, nós podemos aprender que, mesmo quando estamos passando por situações de lamentação, de choro, devemos continuar orando e não esquecendo que Deus está conosco. Ele sabe quando nós estamos numa cama e Ele está conosco, mesmo quando temos um parente ou mesmo até nós estamos dentro de um hospital. Ele nunca nos abandona. Depois Davi pôde se levantar, se recuperar, mas ele fala ali no Salmo 6, me ajuda, Senhor. O mesmo rei Davi escreveu o Salmo 13, em que ele passou por um momento em que parecia que ele estava sozinho. E ele disse, até quando, Senhor? Para sempre o Senhor me esquecerá? Eu clamo de dia e de noite, parece que o Senhor não me escuta? Depois nós temos Moisés, que escreveu o Salmo 90, onde ele fala assim: a nossa vida dura muito pouco. Vivemos em média 70 anos, e alguns, quando pela robustez chegam até os 80, têm a maioria dos seus anos como enfado e cansaço. Então, nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Moisés, nesse Salmo 90, está falando para Deus que a nossa vida é muito curta e que, se Deus não nos ensinar o caminho certo, nós acabamos tomando muitas decisões erradas na vida. Então, ele fala a respeito da brevidade da vida e que o tempo passa muito rápido. Nós temos que ser sábios na administração do nosso tempo e na tomada das nossas decisões, das nossas escolhas. Quando nós lemos o Salmo 90 e vemos isso, nós pensamos: quantos jovens
quantas pessoas estão jogando a sua vida fora por estarem longe dos caminhos do Senhor. Então, esse comentário que nós fizemos até aqui é um apanhado geral do livro dos Salmos e que mostra para nós como esse livro tem bastantes riquezas para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos hoje no dia 34 do propósito. Esse projeto é de 150 dias, porque nós vamos ler cada um de todos os 150 salmos. E hoje, nesse dia 34, vamos ler o Salmo 34. Você está vendo na tela que está escrito Salmos, capítulo 34. Todos os dias eu tenho falado em cada salmo que o livro de Salmos, ele é no plural, salmos no plural, quando eu estou me referindo à coletânea, ao conjunto de todos os 150 salmos. Mas quando eu quero falar de um salmo específico, como hoje, o 34, eu falo no singular. Salmo, é o Salmo 34. E também temos falado todos os dias que salmos não têm capítulo. Capítulos são aqueles livros em que o capítulo seguinte tem uma relação com o capítulo anterior, porque são histórias que têm uma continuação. Mas o livro de Salmos, ele não é uma continuação. O Salmo 1, o Salmo 2, o 3, o 4, cada um deles é uma composição independente. Inclusive, o Salmo 90, que nós falamos, que foi escrito por Moisés, ele está lá no número 90. E Moisés viveu muitos anos antes que o rei Davi. E o rei Davi escreveu o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5, que são salmos que estão logo no início do livro dos Salmos. Então, não tem nada a ver o fato de um salmo estar mais na frente ou atrás. Eles não estão organizados pelo tempo que foram escritos. Eles foram sendo reunidos pelo povo israelita e eles fizeram um livro de louvores. Por isso que o nome Salmos é Tehillim no hebraico, que significa louvores. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 34. Esse Salmo 34 é um salmo que tem muitas passagens que são muito conhecidas. Tem muitos versículos que, se você frequenta a igreja há algum tempo, você já ouviu os versículos do Salmo 34. Vamos ver quais são os aprendizados que podemos colher meditando no Salmo 34. Aqui a primeira ideia, nós colocamos aqui na cor laranja, vai do versículo 1, 2 e 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Se gloriar significa que vai sentir alegria, vai sentir o motivo de dar glória ao Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Eu vou dar glória, a minha alma vai dar glória ao Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Quem são os mansos? Aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ao contrário dos mansos são os rebeldes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não aceitam. Mas os mansos, os que ouvem e aceitam, ouvirão a voz do Senhor e vão ficar alegres. Versículo 3: Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Então aqui, no versículo 1 ao 3, o salmista, ele fala: eu vou louvar ao Senhor em todo momento. O louvor do Senhor vai estar sempre na minha boca. A minha alma vai ter alegria, se gloriará no Senhor. Quem ouve o Senhor? Os mansos. Os mansos ouvirão e ficarão alegres. Engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. É um convite. Será que nós estamos alegres com o Senhor, dessa maneira como o salmista está? Muitas vezes acontecem circunstâncias negativas, alguma coisa, algum imprevisto no dia a dia, e nós já encontramos motivos para dizer: Deus não está comigo, Deus esqueceu de mim. Mas
Em todos os momentos, nós devemos lembrar: vamos louvar ao Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco. O Senhor nos tem dado fôlego de vida, Ele nos tem dado alimento, saúde, a graça do Espírito Santo, Ele nos tem abençoado. E o salmista está tão alegre com o Senhor que ele convida os outros. O versículo 3: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Você tem convidado as pessoas à sua volta? Será que os seus parentes, os seus familiares, os seus vizinhos podem ver a alegria do Senhor na sua vida? Essa é a primeira reflexão que nós tiramos do Salmo 34. Vamos louvar ao Senhor e vamos ter motivos, manifestar essa alegria e convidar as pessoas para que reconheçam que Deus e que Jesus é o Senhor. Vamos convidar as pessoas. Essa é a primeira parte. A segunda parte está aqui em lilás, versículos 4, 5 e 6. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, versículo 5, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Nós vemos aqui nessa segunda parte que o salmista está falando: eu busquei o Senhor e o Senhor me respondeu. Versículo 4, ele me livrou de todos os meus temores. Então ele está falando que o Senhor é bom. Quando você ora, quando você clama a Ele, não tenha dúvida de que Ele vai responder. O versículo 5, olharam para Ele e foram iluminados. Se você está com dúvida a respeito de uma decisão, olhe para o Senhor. Ele vai trazer a iluminação, Ele vai trazer a luz para ajudá-lo, para ajudá-la a saber qual o caminho certo. E os seus rostos não ficarão confundidos. Se vocês olharem para o Senhor, o seu rosto não ficará confundido. Ele com certeza responderá. No versículo 4 ele fala que ele buscou o Senhor e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus temores. No 5 ele fala: olhem para ele e vocês vão ser iluminados. O seu rosto não ficará confundido. Ele me respondeu, ele vai responder você também. Veja no versículo 6, ele fala: clamou este pobre. Em outras palavras, eu sou humilde, eu não tenho nada, mas eu falei com Deus e mesmo sendo um pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus, ele responde a todos, ele é o Pai de todos. Talvez alguém esteja pensando: mas quem sou eu para falar com Deus? Algumas pessoas adoram uma imagem, elas se prostram diante de uma escultura. Elas oram de repente para algum santo pensando: eu vou orar para que o santo interceda por mim. Mas Deus, ele é tão nosso Pai que ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos justificar dos nossos pecados. Quando você ora para Jesus, você ora diretamente para o Deus Filho. E ele disse que se você clamar a ele, ele vai te ouvir. Então você pode clamar a Deus, mesmo que você esteja numa condição difícil. Talvez as pessoas desprezaram você, talvez as pessoas deixaram você de lado, porque você tinha uma condição melhor e hoje não está em uma condição tão favorável, mas mesmo que você esteja em uma situação difícil, Deus, ele vai olhar e para você, ele vai ouvir a sua oração e ele com certeza vai te responder. O salmista fala: eu tinha temores, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Olhem para ele, vocês vão ser iluminados. O seu rosto não ficará confundido. Eu era pobre e clamei e ele me salvou de todas as angústias. Ele vai nos salvar. Essa é a segunda parte. A terceira parte é só o versículo 7. Nós colocamos aqui em destaque em verde, porque fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temer a Deus
quer dizer ter respeito absoluto por ele. Significa colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Então, o anjo do Senhor, ele fica ao redor, ele se acampa ao redor dos que o temem, ao redor dos que respeitam a Deus e honram a ele acima de tudo em primeiro lugar. Se você honra a Deus e tudo o que você faz, você coloca Deus em primeiro lugar, o anjo do Senhor está ao seu redor e ele livra de todo o mal. Esse versículo é um versículo muito citado nas igrejas, é muito referido por muitos pregadores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É um bom versículo para você escrever e guardar na sua memória. Quando você estiver em situação difícil e se você busca a Deus, lembre-se: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor está comigo. Agora o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado significa feliz. Então feliz é o homem que nele confia. O versículo 8 nos lança um desafio. Você já fez uma prova de Deus? Porque quando o versículo 8 fala assim, provai e vede que o Senhor é bom, ele está dizendo, façam uma prova. Talvez você está pensando, Deus nunca me escuta, Deus nunca me ouve. Você já testou fazer uma prova? Faça uma oração de alguma coisa que você precisa. Diga de repente assim, Deus, prova para mim que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor se preocupa comigo, que o Senhor realmente existe. Você já fez essa oração? Se você nunca fez essa oração, faça. Provai e vede. Se vocês fizerem prova, vocês verão que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Feliz é o homem que confia no Senhor. Essa é a ideia do versículo 8 que nós deixamos aqui, essa cor diferente, nessa cor azul. Voltando para a cor laranja, temos mais uma ideia. No versículo 9, 10 e 11. Temei ao Senhor. Em outras palavras, coloquem Deus em primeiro lugar. Respeitem Deus acima de tudo. Vós, os seus santos, vocês que são os santos dele. A palavra santo vem de Kadash, que significa separado. Separado do quê? Deus é santo porque ele é separado do mundo. Ele é separado do pecado. Ele está no alto. Ele é elevado. Ele é altíssimo. Aqueles que seguem a Deus, eles também se separam do mundo, eles se separam do pecado, eles decidem não andar no mesmo ritmo, no mesmo caminho do mundo. O mundo vai por um lado, mas os santos de Deus, eles escolhem o outro caminho. Então ele está dizendo no versículo 9, temei ao Senhor, vós os seus santos, você que dedica a sua vida para Deus. Sempre continue honrando e colocando Deus em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo, permaneçam nele. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, você não tem falta de nada. Deus ele dá aquilo que nós precisamos. Versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ele está dizendo que podem existir filhos de leões. Leões fala de pessoas fortes, pessoas poderosas, pessoas que podem ter muito dinheiro, mas muitas vezes eles têm apenas o dinheiro financeiro, mas os filhos deles passam fome espiritual, passam fome da alegria de Deus, passam fome de algo que realmente preenche o vazio da alma. Quantas vezes essas pessoas estão com carros caros, morando em casas caras, e eles estão sempre buscando algo novo, uma viagem, mais uma festa, depois eles procuram na bebida, procuram na prostituição, procuram sempre alguma coisa porque eles estão sempre inquietos, porque embora sejam filhos de leões, possam ter muita força, muita riqueza, muito poder, eles sentem fome espiritual, vazio na alma. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Deus dá o pão,
a água, a moradia, a família, o lar e, o mais importante, a presença dele. Versículo 11: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então ele fala assim: venham, meninos. Quando ele fala meninos, ele está dizendo assim: vocês são como crianças no conhecimento de Deus. Não é que ele está falando com meninos no sentido de crianças. Não é, ele está falando com homens, com mulheres, está falando com todos. Dizendo assim, vocês têm pouco conhecimento, são muito jovens no conhecimento de Deus. Então ele fala assim, vinde meninos, ouvi-me, me escutem, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vou ensinar para vocês o que é ter o respeito extremo a Deus. Então ele começa a explicar o que é esse respeito a Deus. Ele começa no versículo 12. Então ele começa dizendo, primeiro, no versículo 12, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é a pessoa que deseja ter a vida, que quer ter muitos dias para ver coisas boas, para ver o bem? Quem é que quer isso? Todos querem isso, não é mesmo? Agora o versículo 13: se você quer isso, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. O que você tem falado? Tem muitas pessoas que falam, por exemplo, que eu nasci para dar errado. Essa é uma língua do mal. Você está lançando maldição sobre a sua própria cabeça. Nunca diga, eu nasci para dar errado. Você nasceu pela vontade de Deus. Deus quer o seu bem. Então, não fale enganosamente. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus fala em Gênesis 1, 27 e 28, 26, 27 e 28. 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. 27, o próprio Deus decidiu fazer-nos a sua imagem e semelhança. 28, Deus, isso é Gênesis, Gênesis 1, versículos 26, 27 e 28. Gênesis 1, 28. Deus deu uma ordem para os seres humanos: dominem sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Então Deus criou o ser humano para ter o domínio sobre todas as coisas. Guarda a tua língua de falar que você nasceu para dar errado, que você nasceu para sofrer só lutas. Deus ama a sua vida. Comece a dizer: Deus me ama, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu nasci para dar certo. Pare de falar enganosamente. Pare de falar que as coisas estão dando errado. Comece a usar a sua fé. Como o salmista disse aqui na parte anterior, no versículo 4 ao 6, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Olhem para ele, olharam para ele e foram iluminados. Quem olha para o Senhor é iluminado. Os seus rostos não ficarão confundidos, você não fica confundido. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Ele está dizendo, não importa qual a situação que você está, ele vai ouvir você. As pessoas podem não ouvir, mas o Senhor está ouvindo. Então, pare de falar essas coisas, guarde a sua língua do mal. Versículo 14: aparta-te do mal e faze o bem. Não ande com pessoas que vivem cometendo enganos e erros. Faça o bem, procura a paz e segue-a. Então, quando você fizer isso, guardar a sua língua do mal e parar de falar enganosamente, e você se afastar do mal e fizer o bem, e procurar a paz e seguir a paz, você está crescendo espiritualmente. Como ele falou no versículo 11, vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então ele falou, eu vou ensinar para vocês o que é respeitar a Deus em primeiro lugar. É fazer isso aqui, o que está no 12, 13 e 14. Quem é que quer ter largos dias para ver o bem? Então, se você quer temer a Deus, se você quer viver uma vida boa, guarde a sua língua de falar o mal e de falar enganosamente. Também não difame, não crie calúnias a respeito de ninguém. Não use a sua língua para fofocar dos outros. Esse tempo que você está usando, reparando na vida dos outros, é um tempo que você está usando mal.
Use o seu tempo para o seu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento. Afaste-se de fazer o mal. É mal você ficar cobiçando, invejando, olhando a vida dos outros. O bem é você cuidar de você mesmo, da sua vida, dos teus planos, dos teus projetos, do seu relacionamento com Deus. Procure a paz, procure ter paz com Deus, ser amigo de Deus e segue por esse caminho. Aqui cabe fazer uma pergunta. Eu não sei se você já aceitou a Jesus, mas fazer o bem, muitas vezes nós não sabemos o que é o bem, mas você aprende o que é o bem estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Na Bíblia está a revelação do que Deus quer para o ser humano. Então, na Bíblia está escrito que Deus Pai enviou Deus Filho para encarnar como Jesus e morrer por nós, por toda a humanidade na cruz. Com o sangue dele, ele nos purifica do pecado e ele nos santifica, ele nos separa para sermos de Deus, colocando em nós o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo. Para você ter essa relação com Deus, você precisa crer que Jesus é o Deus Filho enviado e que se você aceitar ele, você vai receber o Deus Espírito Santo que vai fazer morada em você. E com esse selo de ter o Espírito Santo morando em você, você faz parte desse povo que é o povo dos santos, dos que estão separados do mundo para honrar a Deus. Se você quer fazer parte, você ainda não faz parte desse povo de Deus e quer fazer parte, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo. E depois que você aceitá-lo, você precisa se batizar nas águas. Por quê? O batismo nas águas significa que você deixa a sua velha pessoa e os pecados lá nas águas e você é lavado para viver uma nova vida com Deus. E depois que você se batiza, Jesus, antes de morrer, celebrou uma ceia, onde ele partiu o pão e disse: cada pedaço desse pão é o meu corpo, que está sendo entregue por vocês. Depois ele deu um cálice e disse para eles: isso que estamos bebendo simboliza o meu sangue, que é oferecido para perdoar os pecados de todos. Então, é necessário aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, depois ir receber o Espírito Santo, depois se batizar nas águas para lavar-se dos pecados e depois participar da ceia dentro de uma igreja, tendo comunhão com o povo de Deus, porque todas as vezes que você participa da ceia, você lembra que Jesus morreu por nós e que um dia vamos morar com ele. Se você quer aceitar a Jesus agora, é preciso fazer uma declaração, uma oração. Eu vou falar essa oração e, se você quiser, faça essa oração. Faça essa oração comigo, aceite a Jesus, que é o Deus Filho, e você estará com Deus, o Espírito Santo em você. E você será amigo de Deus Pai e estará com Deus e com o seu nome escrito no céu, no livro da vida. E depois se batize e depois siga ele, participando da ceia, sempre na igreja que você se sentir melhor, que você se sentir bem. A oração é esta: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Agora, Ele é o teu Senhor. Então, o teu Senhor precisa ser respeitado. Então, ore a Ele. Coloque seus projetos na mão dEle. Leia a palavra dEle para segui-lo corretamente. Ele é o teu Salvador. Os teus pecados foram perdoados. Sempre que você pecar, peça perdão e Ele te limpará. Se você ficar preso demais em um pecado, peça força, ele te libertará. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Esse é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram Jesus.
você pode ter mais informações sobre o livro da vida lendo Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20. Lá você encontra informações sobre o livro da vida. Haverá um julgamento final. Jesus abrirá o livro da vida. Quem estiver com o nome lá estará automaticamente salvo. Quem não estiver será julgado pelo livro das obras, onde Jesus vai abrir as obras que a pessoa fez na terra e a pessoa será julgada e condenada por não ter aceitado a Jesus, antes de ser lançada fora do céu, no caminho das trevas. Porque Jesus vai mostrar para a pessoa que ela teve a chance e ela não quis aceitar. Por último, você recebeu o Espírito Santo. Então agora você vai ser orientado. Quando você sentir uma inquietação, uma falta de paz para fazer alguma coisa, é o Espírito Santo te dando uma orientação para não fazer aquilo. Prosseguindo no Salmo 34, agora no versículo 15 até o versículo 18, nós temos mais uma ideia. O versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Os justos são os que praticam a justiça. E o que é justiça? Justiça é a vontade de Deus. No caso, Deus enviou Deus Filho, Jesus, para morrer por nós na cruz. Para você estar com Deus, a justiça de Deus exige que você aceite Jesus. Essa é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Só quem aceita Jesus entra no reino de Deus. Então os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre aqueles que fazem a vontade dele, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os ouvidos de Deus estão atentos para tudo que você pede a ele. Versículo 16: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Deus olha aqueles que vão praticando a maldade, e tem o dia certo para cada um deles deixar essa terra. Quando você vê que uma pessoa acabou perdendo a vida quando estava errando, vivendo num caminho errado, aquele foi o dia para ela receber o castigo pelo mal que ela ficou e decidiu ficar fazendo na terra. 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, aquele que pratica a vontade de Deus clama, e o Senhor escuta e livra de todas as angústias. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, Deus ama aqueles que são humildes, têm o coração quebrantado, não são arrogantes, e ele salva os contritos de espírito, aquele que está oprimido, que está sem saber o que fazer. O Senhor está perto de você. Se você é um justo que clama a ele, o Senhor está perto e ele sabe do aperto que está no seu coração, do como está o seu espírito, e ele ouve e está perto de você. Creia, o Senhor está perto de você. Agora, a última parte, versículo 19 ao 22. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é porque você segue a Deus, que você faz a vontade de Deus, que você não vai ter aflição. O texto aqui revela: muitas são as aflições do justo. Todos os que moram nessa terra passam por muitas tribulações. Jesus disse isso em João, no capítulo 16, no versículo 33. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: cada desafio, cada perseguição que ele sofreu, cada desafio que ele enfrentou, em tudo ele venceu. Então ele está dizendo: creiam em mim, eu venci. Então, se nós crermos no Senhor e lutarmos, nós também venceremos. Se nós lutarmos e não desistirmos, se você desistir, se você parar de lutar, então pode ser que você tenha algum fracasso, porque você desistiu, parou de lutar. Mas o Senhor está informando-nos: muitas são as aflições do justo. Ele está dizendo: você vai ter aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mas não se preocupe, Deus está com você. 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O cuidado de Deus, ele é no detalhe.
vai até os nossos ossos. 21. A malícia matará o ímpio. O que é malícia? É fazer o mal, ficar pensando sempre no mal. A malícia, a pessoa só pensa no mal, matará o ímpio. E os que aborrecem o justo serão punidos. Se você está sendo perseguido por algum ímpio, por alguém que vem lhe aborrecendo, aqui está uma promessa: os que aborrecem o justo serão punidos. Não se preocupe, eles receberão o castigo diretamente de Deus. E o 22: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Se você confia no Senhor, ele guarda e protege, ele resgata sua alma do sofrimento, da dor, da angústia, da perseguição. Todas as situações ele está conosco. Vamos agradecer aqui pela leitura do Salmo 34 e que você tenha essas certezas que Deus está com você, que ele responde a sua oração, que você pode fazer prova dele, faça prova e você verá que Deus é bom, que se você olhar para o Senhor, ele vai te iluminar, ele não vai deixar você sem uma direção, você não ficará com seu rosto confundido. E louve ao Senhor em todo o tempo, engrandecei o seu nome. Como diz aqui a primeira parte, louvarei ao Senhor em todo o tempo, engrandecei ao Senhor comigo, que nós possamos estar sempre dessa forma com o Senhor e que Ele traga a cada um novas experiências da bondade dEle, do amor dEle, do cuidado dEle, da fidelidade dEle. E se você tem falado coisas más, pare de ser negativo, de falar coisas ruins a seu respeito. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, Deus, ele honra todos os que falam com ele. Fale com ele, ele vai ouvir você. Ele ouve todos os que falam e pedem a ele aquilo que estão passando em oração. Ele ouvirá. Deus abençoe. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco, que esse salmo seja realidade e que todos possamos experimentar mais e mais da sua bondade, de novas experiências com o Senhor. Assim, te honramos e te agradecemos, que o Senhor sempre esteja com o seu anjo ao nosso redor, nos guardando e livrando de todo mal, e que nós possamos sempre experimentar da sua bondade, ter motivos para louvar ao Senhor diante de todos e convidar aos outros que estão ao nosso redor para honrarem e glorificarem ao Senhor também pela sua bondade sobre a nossa vida em todo o tempo. Assim agradecemos. Amém.